Olá a todos, meu nome é Lorena Kelly Santiago Ramos, eu sou mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Ouro Preto, e nessa mostra da pós-graduação eu vou apresentar o trabalho intitulado Reologia de Potenciais Sistemas de Liberação Modificada de aciclovir. A equipe deste projeto sou eu, a mestre Lorena Kelly Santiago Ramos, Helena Vieira Santana, aluna da graduação em farmácia, orientadora é o professor doutor André Luiz Moraes Ruela, e a professora doutora Jaqueline de Souza é colaboradora deste projeto. O aciclovir é um fármaco com atividade antiviral contra os vírus da herpes simples tipo 1 e 2 e varicela zoster. É um derivado da guanina, inibidor da DNA polimerase viral, que tem uma alta seletividade pela enzima viral e pouco efeito na enzima humana. Ele possui uma baixa disponibilidade oral, de 10 a 30%, devido à característica hidrofílica do fármaco, cuja molécula podemos ver. Sendo assim, esses potenciais sistemas para liberação modificada de aciclovir foram desenvolvidos e caracterizados com o intuito de aumentar a biodisponibilidade oral do aciclovir e também de promover uma liberação modificada através da mucoadesão. E são formulações baseadas em tensoativos, óleo e água, que podem ser do tipo microemulsões e cristais líquidos. Essas formulações, esses potenciais sistemas, eles entumecem na presença de água e são capazes de sofrer transição in situ para fases mais viscosas no trato gastrointestinal, ao terem contato com fluidos gástrico e intestinal. Então, uma formulação que é uma microemulsão, por exemplo, ao entrar em contato com fluidos aquosos, ela pode se transformar, então, num sistema mais complexo, que é o cristal líquido. E ele pode ser de fases mais simples, como o lamelar, ou de fases mais complexas, como hexagonal e cúbica. Essas formulações têm um grande potencial bioadesivo, com a liberação modificada, né? É o que busca-se com elas, e para potencialmente aumentar a biodisponibilidade oral do fármaco devido ao maior tempo de residência no trato gastrointestinal. Então, o objetivo, né, desse fragmento do projeto foi caracterizar as formulações quanto ao comportamento reológico, classificando-as como fluidos newtonianos ou não newtonianos, e quanto ao comportamento tixotrópico, que é o comportamento dependente do tempo. Em relação à análise reológica, né, primeiro contextualizando a importância de se fazê-la, a reologia é uma parte da fisicoquímica que investiga as propriedades dos corpos que sofrem deformação, que podem ser sólidos elásticos ou escoamento, né, no caso fluidos, como líquidos ou gases. Nesse caso, as formulações entram como líquidos, né, ou formulações semissólidas, como os cristais líquidos, que são formulações entre o sólido e o líquido também. E são relevantes essas análises reológicas para a produção industrial e para a qualidade tecnológica do produto acabado. Então, é muito importante que essa caracterização seja feita desde a etapa de desenvolvimento desses sistemas. Isso é feito através de um equipamento chamado reômetro, né, que existem vários tipos de reômetro, e eles medem a tensão e deformação dos materiais e nos devolvem esse valor como viscosidade. O reômetro utilizado foi da marca Brookfield, modelo RVDV3, Ultra CP do tipo cone placa, que se encontra no laboratório multiusuário 1 da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Esse é o visor do reômetro e a visão que a gente tem do local que vai ser colocada a amostra. E esse é aberto, né, a placa em que a amostra vai ser inserida ali no meio, e a outra imagem mostrando o travamento correto do equipamento para fazer a análise. Os spindles, que são essas peças que são acopladas ali, né, a parte rotacional, eles vão de 40 até 52. E quanto maior o spindle, menor a viscosidade das formulações que ele é adequado para medir. Ou seja, para formulações mais viscosas, a gente utiliza os spindles 51 e 52. Já para as menos viscosas, a gente vai utilizar o spindle 40, 41, e assim a gente vai ajustando o método. Cada spindle tem um volume específico de amostra, isso é a Brookfield que determina, né, no manual, e deve ser respeitado para que a análise seja feita de forma correta. E foram feitas análises de 3 formulações, né, formulação 1, 2 e 3, o branco e a formulação com aciclovir. E os métodos foram determinados individualmente, com cada spindle, cada faixa de RPM e os volumes de amostra de acordo com os spindles. E para determinar o spindle e a faixa, a gente utilizou a medida do torque, que é importante que o torque se mantenha de 10 a 90%, para que seja a medida feita de uma forma adequada. E essa é a cara do software que foi usado, que é o Realcalc, que é um software da própria Brookfield, onde a gente pode ver viscosidade, velocidade, o torque, shear stress, que é a tensão de cisalhamento, shear rate, que é a velocidade de cisalhamento, temperatura. E aqui a gente pode ver um exemplo de uma curva sendo criada, né, uma curva de velocidade decrescente, no caso, e a gente criou essas curvas, tanto de velocidades crescentes, né, em RPM, quanto de velocidades decrescentes, justamente para avaliar o comportamento, pois os fluidos newtonianos, a viscosidade não muda com a agitação, já os fluidos não newtonianos, a viscosidade muda com a agitação, e eles podem ser classificados como pseudoplásticos, dilatantes, dentre outros. Já a tixotropia, que a gente também buscou avaliar nesse trabalho, é um comportamento dependente do tempo, quando a formulação, mesmo que você pare com a agitação, né, a viscosidade não vai voltar ao valor que ela era antes no mesmo momento. Então, você percebe que as curvas não são imagem especular uma da outra, né? Você vai ver que esse comportamento depende não só da velocidade, como também do tempo. E através da lei da potência, a gente consegue obter valores como o índice de consistência e o índice de fluxo, através dessa tela, né, do Analysis, que a gente configura como Power Law.
Esses são os resultados das curvas crescentes e decrescentes das formulações, né, que estão identificadas como F1, F2, F3, e seus respectivos placebos. E a gente pode ver que em todas as formulações, a adição do aciclovir aumentou o índice de consistência, né, tornando as formulações mais viscosas. E em relação ao índice de fluxo, as formulações 1 e 2 obtiveram índices de fluxos mais próximos de 1, né, caracterizando o índice de fluxo mais próximo do comportamento newtoniano. Já a formulação 3, principalmente na curva crescente, obteve índices de fluxos menores que 1, caracterizando uma formulação com comportamento não newtoniano do tipo pseudoplástico. Foi feita a análise estatística, primeiramente foi feita a nova, com as curvas crescentes, a análise de variância, né, utilizando o software SysVar, e em seguida o teste de Scott-Knott para comparação de médias entre as diferentes formulações, para avaliar se havia diferença entre cada formulação, né, estatisticamente significativa. E utilizou-se a variância de 5%, significância de 5%, e o teste de Scott-Knott foi escolhido porque o teste de Tucker apresentou ambiguidade. Então, a gente pode ver aí com as cores que as formulações 1 placebo, 2 placebo, 3 placebo e 3 com fármaco foram iguais entre si. Já as formulações 1 com fármaco e 2 com fármaco foram diferentes tanto das primeiras, né, das anteriores, quanto entre si. A gente fez também análise estatística através do software Biostat, em que foi feito o teste T de Student para comparação entre as curvas crescentes e decrescentes de cada formulação especificamente, de 5% de significância, e obteve-se um p-valor unilateral. Ele foi realizado para comparar a curva crescente e decrescente de cada um dos grupos para avaliar justamente o comportamento tixotrópico, né? Sendo tixotrópicos aqueles que obteram um p-valor menor que 0,05. Portanto, apenas os grupos marcados em vermelho podem ser considerados os tixotrópicos, que foram as formulações 1 com fármaco, 3 placebo e 3 com fármaco. Essas são as referências. Quero agradecer à FAPEMIG, à CAPES, ao CNPq, ao FOP e ao governo federal pelo apoio. E obrigada.